Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde a todos vocês em cada cantinho do Brasil. É um prazer recebê-los aqui no meu estúdio, o estúdio Clark Kent, aqui no Porto F3. Estou com meu parceiro Brunão. E a gente vai agora gravar uma baita revisão dentro de um hall de 3 divisões que eu estou preparando para a galera que comprou o curso. Comprou treinamento para delegado lá de Pernambuco, aqui no Porto F3, uma tropa de elite que a gente está treinando aí. E eu vou abrir a transmissão dessa gravação, dessa aula de hoje. Vou fazer uma super revisão sobre os pontos do Código Tributário Nacional que mais caem em prova. E você que está aí estudando para o seu concurso, você que estuda para delegado, você que estuda para o exame da ordem, assista essa revisão que eu vou fazer agora. Se não puder assistir toda ela ao vivo, assista depois em reprise. Essa é uma grande revisão de tributário. Não obstante, o meu foco é a prova para delegado de Pernambuco, porque eu vou seguir à risca o edital. Tudo o que eu vou falar aqui é útil para todo e qualquer concurso que você fizer. Então, é uma super revisão fantástica em que eu vou abordar os principais pontos do direito tributário com vocês. Então, eu vou pedir a todos que, se puderem, o pessoal do Amo Direito, Marquinhos, meu parceiro querido, que saudade de você, hein, cara? Saudade do Amo Direito, saudade de a gente estar junto aí. Um beijo no seu coração, meu irmão. Bom, serve para a OAB, serve para qualquer concurso público. Os assuntos que eu vou trabalhar aqui são os assuntos que mais caem em prova. Grande abraço, Baurê. São os assuntos que mais caem em prova. Então, é muito bacana. Mesmo que você não vá fazer a prova para delegado domingo, vale muito a pena você assistir essa revisão. Porque qualquer concurso que você fizer que envolva direito tributário, o que eu vou conversar aqui hoje com vocês cai em todas as provas, beleza? Então, mandar meu beijão aí pro pessoal do Amo Direito, lá em Fortaleza. Mandar um beijão pro meu querido professor e amigo Aurélio Bourê. Para toda a galera que tá ao vivo, pessoal de Brasília, pessoal do Brasil inteiro. O que eu vou pedir a vocês agora para a gente começar? Eu vou pedir a galera que não mande mensagens para que a gente não tenha a transmissão travando, tá certo? Pessoal do coaching, exame de ordem que tá aí. Um beijo grande. Não mandem mensagem para não travar a transmissão. Vai ser uma aula bastante corrida, uma aula bem bacana, tá? Então vou pedir que vocês parem as mensagens, senão a gente corre um risco de a transmissão travar. Vou pedir que vocês convidem os seguidores de vocês e compartilhem. Isso aí que o pessoal do Amo Direito fez, muito legal, né? O meu pessoal querido aí da comunidade Amo Direito, uma comunidade do Brasil no Instagram, na área jurídica. Então, vou pedir a galera que convidem os seguidores. Não mandem mensagens, tá certo? Mandar um beijo ao pessoal de Cachoeiro aí, do Encontro Capixaba de Direito, com quem eu tive. Um beijo pessoal do Coaching Exame de Ordem e vamos lá. Eu vou agora me posicionar para a gravação, tá certo? Vou botar aqui já o telefone no tripé de gravação. E aí vocês já sabem que quando eu começo a aula eu não vejo mais as mensagens. Então, se porventura você mandar mensagem, eu não vou estar vendo e você vai terminar atrapalhando a transmissão. Então, quem já está acostumado com as minhas aulas sabe como é. Durante a aula, 0 mensagens para não atrapalhar os colegas que estão assistindo a aula e não gerar o risco de a transmissão ficar travada. Então, eu vou pedir a todo mundo essa gentileza de não mandarem mensagens durante a minha fala. Vocês vão ver que eu vou ficar um pouquinho de lado, porque eu estou aqui de frente para a câmera, né? Para a câmera, o nosso câmera está aqui, que é o Bruno, me filmando. Eu estou gravando essa aula ao vivo, tá? Então essa aula é para a galera que vai fazer a prova, né, de delegado domingo em Pernambuco, mas o que eu vou falar aqui é uma super revisão. Vocês que vão fazer o exame de ordem, podem assistir que vocês vão adorar. Vocês que vão fazer outros concursos, podem assistir que vocês vão adorar. Eu vou gravar blocos de 25 a 30 minutos. Então, quando eu começar, eu não vou mais olhar para cá. Eu vou pedir à galera a delicadeza de não ficar mandando mensagens durante a aula, tá certo? Para que a gente não corra o risco de travar a transmissão. E eu vou pedir a vocês que não comentem durante a transmissão, tá certo? Quando der 25, 30 minutos, eu corto para fazer o segundo bloco e aí eu venho e dialogo com vocês aqui no Periscope. Tudo bem? Podemos começar? Vamos lá? Vamos lá, Brunão? Tá ok o meu microfone? O meu som tá saindo? O cronômetro zerado? Vamos embora. Revisão sobre o Código Tributário Nacional. Top! Anota, pega teu caderno e tua caneta. É uma aula, uma puta aula. Pega teu caderno e pega tua caneta. Aqui, ó. Vai ser show. Só tema de prova. Vamos lá?
Olá, meus amigos, minhas amigas, vocês de todo o Brasil. É um prazer recebê-los para mais um encontro no Portal F3, Foco, Força e Fé. Eu sou o professor Pedro Barreto, a gente já se conhece, e eu começo nesse vídeo uma super revisão de direito tributário com você. Essa aula é a minha aula Revisão de Direito Tributário 1, e nessa aula de hoje eu vou conversar com você sobre os principais aspectos do Código Tributário Nacional para a sua prova. Para que na hora que você pegue o caderno de prova e leia as questões, você se lembre dessa revisão, porque possivelmente os temas que você vai enfrentar passarão por essa nossa abordagem desse encontro de hoje. Tudo bem? Bom, e o primeiro ponto, sem mais delongas e sendo direto no alvo, como tem que ser numa revisão, é o que é o Código Tributário Nacional. Meus amigos, na prova de vocês, a banca vai definir o Código Tributário Nacional como sendo a lei brasileira que estabelece as normas gerais de direito tributário. O Código Tributário Nacional é a lei brasileira responsável por oferecer as normas gerais de direito tributário para todo o país. Repetindo, o Código Tributário Nacional é a lei nacional que estabelece as normas gerais de direito tributário para todo o país. Desse modo, você pode confiar na sua prova. Verdadeira será a proposição que disser que o Código Tributário Nacional não é uma lei federal, e sim uma lei nacional. O Código Tributário Nacional, nacional, é uma lei nacional e não uma lei federal. Ele não vincula apenas a União. Ele vincula todos os entes da federação. O Código Tributário Nacional é uma lei nacional. E quando elabora as normas gerais de direito tributário, essas normas vinculam todos os entes da federação. Então, o Código Tributário Nacional é a lei brasileira que estabelece as normas gerais de direito tributário e, com essas normas gerais, ele, o CTN, se impõe em todo o território nacional e as suas normas gerais devem ser obedecidas por todos os entes políticos da federação. As normas gerais do Código Tributário Nacional se aplicam para todas as espécies tributárias, para impostos, taxas, contribuições e empréstimos. As normas gerais do CTN se aplicam sobre impostos federais, estaduais e municipais. É dizer, ninguém escapa da sujeição à aplicação das normas do Código Tributário Nacional. Repito, não é uma lei meramente federal, atinente unicamente à União, à competência tributária federal e aos tributos federais. O Código Tributário Nacional vincula todos os entes da federação e impõe suas normas como normas gerais para todos os tributos do sistema jurídico. Analisando a sua forma, prestem bem atenção agora, o CTN foi aprovado como lei ordinária. Formalmente falando, ele tem forma de lei ordinária, mas é recepcionado na ordem jurídica de 1988 como uma lei materialmente complementar. É dizer, o CTN foi votado, aprovado, numerado como lei ordinária, mas em razão do conteúdo que ele apresenta, ele é recepcionado com status material de lei complementar. Na sua prova, correta será a proposição que assim defina o nosso Código Tributário Nacional. Uma lei formalmente ordinária, recepcionada materialmente como lei complementar. É que o CTN elenca uma série de assuntos, elabora normas gerais para um imenso rol de temas que a Constituição de 88 diz que somente por lei complementar se pode fazê-lo. Nessa toada, analisando o que é prescrito na Constituição de 88, se enxerga que o CTN cuida de matérias que somente por lei complementar
a Constituição de 88 autoriza a que se cuide. E é exatamente por isso que o CTN é recepcionado como uma lei materialmente complementar. Formalmente falando, tome cuidado. O CTN foi votado, aprovado, numerado como lei ordinária, e é bem simples entender isso. É que o CTN foi aprovado em 1966. Ele é a Lei 5172, a Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Àquela época, 1966, ainda não existia lei complementar no constitucionalismo brasileiro. As leis complementares só foram introduzidas no direito constitucional brasileiro com a Constituição Militar outorgada ditatorial de 1967. Quando o CTN nasceu, não existia lei complementar no sistema jurídico legislativo brasileiro. Por isso, ele só poderia ter sido votado e aprovado como lei ordinária. Todavia, a posteriori, se passou a adotar a figura da lei complementar e se passou a impor que somente por lei complementar se pudesse disciplinar algumas matérias, dentre elas, aquelas que o CTN trabalha. Então, para a sua prova, o CTN é uma lei formalmente ordinária, mas que é recepcionada materialmente como lei complementar. O grande parâmetro na Constituição que nos impõe que aceitemos o CTN como uma lei materialmente complementar é o artigo 146 da Constituição. O artigo 146 da Constituição, que diz que cabe à lei complementar regular conflitos de competência, regular limitações ao poder de tributar e estabelecer as normas gerais para a produção da legislação tributária. E o CTN cuida das matérias que estão no artigo 146 da Constituição. Tudo bem? Por fim, a consequência de se reconhecer que o CTN é uma lei formalmente ordinária, mas recepcionada materialmente como lei complementar, a consequência prática dessa percepção é que somente por lei complementar se pode alterar o CTN. Não obstante, repito, a sua numeração, Lei 5.000ª, do Brasil República. Não obstante a sua numeração, confira a ele uma identidade formal de lei ordinária, ele tem o status material de lei complementar e só pode ser modificado por lei complementar. Foi assim quando ele foi alterado pela Lei Complementar 24 de 75, foi assim quando ele foi alterado pela Lei Complementar 104 de 2001 e foi assim quando ele foi alterado pela Lei Complementar 118 de 2005. O CTN já foi alterado 3 vezes, nas 3 vezes por leis complementares, jamais se admitindo sua revogação total ou parcial por leis ordinárias. Tudo bem? Qual é a estrutura do CTN? O CTN tem 2 livros. Para nós que temos uma intimidade um pouco mais elevada com o código, a gente brinca que ele tem uma parte geral e uma parte especial. A parte geral é o livro primeiro. A parte especial só pode ser o livro segundo. A parte geral do CTN, ou livro primeiro, ela cuida do chamado Sistema Tributário Nacional. Vai do artigo 1 ao 95. Do artigo 1 ao 95, os 95 primeiros artigos, dos 218 artigos que o Código tem, do artigo 1 ao 95, a gente cuida do livro primeiro, chamado do Sistema Tributário Nacional. Já o livro segundo, que é a parte especial, que começa no artigo 96 e vai até o 218, ele se chama de das normas gerais para a legislação tributária, das normas gerais de direito tributário brasileiro. Então o CTN tem 2 livros, Sistema Tributário Nacional e Normas Gerais para a Legislação Tributária, ok? Bom, o livro segundo é o livro que mais me interessa nessa revisão de hoje. O livro primeiro, que cuida do Sistema Tributário Nacional, nos remete a uma outra revisão, que é a revisão que eu faço do sistema tributário. E por que uma outra revisão? É que quando a gente analisa o sistema tributário, a gente tem que ter muito carinho lendo o sistema tributário escrito no CTN. Por quê? Porque do artigo 1 ao 95 do CTN, livro primeiro do CTN, chamado do Sistema Tributário Nacional, eu tenho o Sistema Tributário Nacional escrito em 1966, em que ainda vigorava a Constituição de 46. Muita coisa já mudou.
A gente, quando vai estudar o Sistema Tributário Nacional, a gente tem que abrir a Constituição de 1988, que tem lá, no título 6, Tributação e Orçamento da Constituição, o capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, e lá dos artigos 145 a 162 da Constituição de 88, a gente encontra o atual Sistema Tributário Nacional, do 145 ao 162, são 20 artigos, ok? Tem o 146A, 149A, são 20 artigos. Então, quando eu vou estudar o livro primeiro do CTN, chamado do Sistema Tributário Nacional, eu tenho que estudá-lo, iluminando-o com as luzes do filtro, fazendo a filtragem com a Constituição de 88. E aí eu estudo o Sistema Tributário Nacional do livro primeiro do CTN com a Constituição de 88 do lado. Tranquilo, super fácil, mas não nessa aula de hoje. Ok? Então deixa o livro primeiro do CTN de lado e vamos para o livro segundo das normas gerais para a legislação tributária, do artigo 96 ao 218. Ok? Bom, o livro segundo, ou parte especial, ou das normas gerais, preste bem atenção, é dividido em 4 bases. 4 bases. Em regra, o que cai em prova está na base 2 e na base 3. Não na 1 e não na 4. Não que não possa cair a primeira e a quarta base na prova, mas em regra, 99% das questões de prova estão na base 2 e na base 3. O que são essas 4 bases do livro segundo, da parte especial do CTN? São os 4 títulos, que se chamam da legislação tributária, da obrigação tributária, do crédito tributário e da administração tributária. Legislação, obrigação, crédito e administração. Se você abrir o seu código, eu até peço que você faça isso, você vai ver que do artigo 96 ao 112 está o título 1 da parte especial, 96 ao 112, da legislação tributária. Do 113 ao 138 estará o título 2º da obrigação tributária. Do 139 ao 193, o título 3º do crédito tributário. E do 194 ao 208, você vai encontrar o título 4 da administração tributária. Depois vem aquelas disposições gerais finais do 209 ao 218. Então eu tenho 4 temas na parte especial do CTN. 4 temas dentro das normas gerais brasileiras de direito tributário que estão no livro 2º, na parte especial do CTN. Legislação, obrigação, crédito e administração, tudo tributária. Legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário e administração tributária. O que é, portanto, a parte especial do CTN, o livro 2º, as normas gerais de direito tributário, distribuídas para legislação, obrigação, crédito e administração. O que são normas gerais de direito tributário? Ponto que sempre está presente nos editais. Pode pegar o seu edital, abri-lo, olhar o programa e você vai ver. Você sempre vai encontrar presente normas gerais de direito tributário. O que são normas gerais de direito tributário? Preste atenção. São normas feitas no Congresso Nacional com o propósito de criar um padrão, um parâmetro, colocar limites, para que dentro desses limites, dentro desses parâmetros, dentro dos padrões, os entes federativos possam legislar em direito tributário. De novo, as normas gerais são as normas padronizadoras, são as normas balizadoras, são as normas que colocam os limites dentro dos quais qualquer ente da federação pode legislar nos seus tributos e nos institutos comuns de direito tributário. As normas gerais de direito tributário são aquelas normas que o Congresso Nacional, evidentemente através de lei, tem que fazer quando nós estamos cuidando de um ramo do direito que perpassa na órbita da competência legislativa concorrente. Todo ramo do direito que fica na competência legislativa concorrente, todo ramo do direito que fica na competência legislativa concorrente, e assim é com o tributário, ele precisa ter as normas gerais. As normas gerais são as normas padronizadoras, são as normas balizas, são as normas que estabelecem os parâmetros, os padrões, os limites, dentro dos quais todo mundo legisla. E aí, no direito tributário, cada um legisla dentro dos seus tributos, a União legisla em imposto de renda, o Estado legisla em ICMS, o município legisla em IPTU, mas todos obedecem um mínimo de padronização. Essa padronização é firmada dentro das chamadas normas gerais nacionais. Toda matéria, como é direito tributário,
de competência legislativa compartilhada, toda matéria que não fica na competência legislativa privativa da União, toda matéria que fica na competência legislativa concorrente precisa ter normas padronizadoras, para que os entes federativos legislem com um mínimo de identidade, um mínimo de padronização, e se construa uma legislação no país, o direito objetivo pátrio, com um mínimo de identidade. A Constituição da República, me concedam o parênteses, a Constituição da República organiza as regras de política legislativa na federação nos artigos 22 e 24, basicamente. Existem outros, mas os principais são 22 e 24. O artigo 22 cuida dos ramos do direito, cuida de assuntos que somente a União pode legislar. O artigo 22 da Constituição cuida da competência legislativa privativa da União. Então, por exemplo, no artigo 22 é privativo da União legislar em direito penal, em direito civil, em direito do trabalho, em direito empresarial, em direito eleitoral. Então é privativo da União legislar sobre direito espacial, sobre direito processual. Somente a União legisla. Então, como somente a União legisla, só ela faz as leis. É um único parlamento fazendo as leis. Mas o artigo 24 elenca as matérias de competência legislativa concorrente. São vários parlamentos fazendo as leis. Todas as matérias, todos os ramos do direito que trafegam na órbita da competência legislativa concorrente são matérias, são assuntos, são ramos do direito em que a gente pode ter diferentes casas parlamentares produzindo as leis, construindo o direito objetivo. E é evidente que poderiam haver antinomias, entrar em colisão, as leis seriam antitéticas, né? As leis teriam um perfil oposto. Por assim ser, o próprio Constituinte estabeleceu que no campo da competência legislativa concorrente, onde entram direito tributário, direito econômico, orçamentário, financeiro, urbanístico, penitenciário, juntas comerciais, os assuntos lá do artigo 24 da Constituição, o Congresso Nacional aprove uma Lei Nacional de Normas Gerais. E qual é o papel das normas gerais? Criar padronização. Padronização por via da qual os entes federativos, ora nos seus tributos, cada um no seu, ora nos assuntos. Você vai achar isso no artigo 146, inciso 3 da Constituição. No artigo 146, inciso 3 da Constituição, você vai encontrar a previsão expressa que cabe à lei complementar estabelecer as normas gerais para a produção da legislação tributária. Bom, nesse primeiro bloco, de aproximadamente 20 minutos, a gente conversou sobre quem é o CTN, entendemos aqui o CTN como a Lei Nacional de Normas Gerais e entendemos que a Constituição da República exige que as normas gerais para a legislação tributária sejam feitas por lei complementar. No próximo bloco, eu vou conversar com você sobre o que é essa legislação tributária que se constrói obedecendo às normas gerais. No próximo bloco, a gente vai conversar sobre o que é a legislação tributária em lei complementar nacional. Tudo bem? Vamos ao bloco 2. Fala pessoal, eu vi que está travando bastante aqui a transmissão, né? Eu vou tentar sair do Wi-Fi e entrar pelo 3G para ver se consigo pegar um sinal melhor. Eu estou usando o Wi-Fi aqui do estúdio, mas não está muito bom. Eu vou fechar a transmissão aqui no bloco 1. Quero agradecer a quem está botando esses coraçõezinhos aí, a quem convidou seguidores, quem compartilhou. E vocês que estão ao vivo, continuem, uma revisão muito bacana. A gente vai fazer aqui em torno de 4 a 5 blocos. E tudo que eu vou falar aqui é super importante para as provas, cai muito em prova. No bloco 2... eu vou explicar o que é legislação tributária e, além de explicar o que é legislação tributária, eu vou começar a falar da relação obrigacional tributária. Tudo bem? Assistam porque vocês vão adorar e vai enriquecer muito vocês e é o que cai em prova, podem confiar. Tá legal? Vamos então ao bloco 2, eu vou fechar essa transmissão e recomeço em 2 minutos, tá bom? Espero vocês.